De acordo com a OMS, a Organização Mundial da Saúde, o termo se refere a um estado de bem-estar em que cada indivíduo percebe suas próprias habilidades, pode lidar com as tensões normais da vida, pode trabalhar de forma produtiva e frutífera e é capaz de dar uma contribuição para a sua comunidade. O modo como lidamos com as emoções da vida, alegria, raiva, tédio, ansiedade, etc., é o que define a qualidade da nossa saúde mental. A expressão também diz respeito à forma como uma pessoa reage às exigências, desafios, mudanças e frustrações da vida e ao modo como encara suas ideias e emoções. É importante destacar que transtorno mental é a ausência da saúde mental em um grau que já causou algum adoecimento ao indivíduo. São vários os fatores que influenciam a nossa qualidade psicológica, e esses fatores podem ser biológicos, psicológicos e sociais. Fatores biológicos são químicos, biológicos e genéticos. Fatores psicológicos se refere ao estado de humor, comportamento e personalidade. Fatores sociais são fatores socioeconômicos, como a situação familiar que o indivíduo está inserido, ao espaço de trabalho, ao lazer e etc. Na sociedade, ainda há um enorme estigma em torno do assunto saúde mental. Vivemos em uma comunidade que busca por uma perfeição inatingível, e eliminar este estigma é crucial para o bem-estar coletivo. É um trabalho que dura a vida inteira. Antes da chegada da pandemia, a saúde mental não era um assunto falado tanto quanto agora, mas os dados da OMS pré-pandemia já apontavam o Brasil como o país com o maior número de pessoas ansiosas no mundo. Esse termo virou prioridade agora na pandemia. Pesquisas apontam que a sanidade mental piorou 53% depois da explosão de casos de Covid-19 e das medidas de isolamento social. Com essas medidas, sentimentos como solidão e ansiedade se tornaram mais comuns ainda nesses últimos tempos. Mas afinal, qual a verdadeira importância da saúde mental? A realidade é que esse assunto precisa ser discutido amplamente pela sociedade e o estigma precisa ser enfrentado. Pois se a nossa comunidade continuar sendo atingida com transtornos mentais, como depressão, ansiedade, síndrome do pânico, até mesmo a economia pode sofrer consequências. É comum que com esses transtornos, a produtividade dos indivíduos caia bastante, seja na escola, trabalho ou até mesmo na vida pessoal. Também é comum que esses transtornos deixem os cidadãos mais vulneráveis a situações que podem colocar suas vidas em risco, como vícios em drogas e maior risco de suicídios. Com a população mais estressada e doente, a qualidade do convívio familiar pode cair bastante e afetar as crianças que futuramente participarão de uma sociedade. Nessa fase da vida, elas podem adquirir traumas que permanecerão até o resto de suas vidas. Ou seja, a qualidade mental de todos é extremamente importante, pois nunca afeta apenas a vida de um indivíduo, e sim de uma comunidade inteira de pessoas. Dentre as vantagens de uma boa condição psicológica, podemos citar melhor convívio familiar, melhor criatividade, memória e concentração, mais facilidade para enfrentar problemas, não importam quais sejam, facilidade para solucionar conflitos, controle de impulsos e tolerância maior a frustrações. Oi, pessoal, meu nome é Lauriene, e agora que a Caroline e a Tássia já contou pra gente um pouquinho sobre o que é saúde mental e qual a importância dela, a gente vai ver um pouquinho sobre a saúde mental dos jovens na pandemia, é claro, considerando uma visão sociológica. Então, para começar, o que seria juventude? O conceito de juventude, pessoal, ele foi muito modificado pela sociologia ao longo do tempo. Antigamente era muito visto e atrelado a uma questão etária. Então, pessoas de tal idade, a tal idade, eram consideradas jovens. Hoje em dia, não. Hoje em dia, o conceito de juventude ele é muito mais visto como uma questão, uma noção socialmente construída. Vale lembrar que o José Machado Paz, desculpa. Vale lembrar que o José Machado Paz, ele lembra pra gente que antigamente também a juventude era vista como sendo homogênea. Então a gente pensava na juventude como uma massa em si. Hoje em dia não. Hoje em dia tem o reconhecimento, a sociologia reconhece a juventude como sendo heterogênea. Ou seja, dentro da própria juventude, dentro dos jovens, existem diversidades. Então, seja por questões de origens sociais, perspectivas, interesses. Então, quando a gente vê a juventude, a gente tem que ter isso em mente, que ela em si tem as suas diversidades. Mas, pessoal, mesmo ela sendo vista atualmente como uma noção construída socialmente, ela também pode ser usada, pode ser atrelada como uma questão etária. Por exemplo, o Alberto Melucci. O Alberto Melucci, ele não só cita a juventude como uma questão etária, como também ele lembra pra gente que ela é atribuída muitas vezes à imaturidade psicológica. Então, as pessoas apontam aos jovens como sendo muito imaturos psicologicamente falando. E isso traz à contemporaneidade duas visões muito diferentes. Uma aponta a juventude como sendo o futuro da humanidade, e a outra, por outro lado, aponta a juventude como sendo um problema. Associa muito a juventude ao vandalismo e aos problemas em si da sociedade.
A gente também não pode esquecer, pessoal, que a fase da juventude em si, ela é muito uma fase buscada pela reivindicação do prazer e pela reivindicação da independência, da busca pela identidade. Então, assim, justamente por ser uma fase onde o adolescente está ali tentando buscar a independência dele, acaba sendo uma fase de muito conflito com os pais e entidades de autoridade, como professores, o governo, policiais. Então, muitas vezes, esses conflitos em si, eles acabam contribuindo para essa parcela da sociedade que vê a juventude como uma problemática aumentar. Com a pandemia, o que acontece? Os conflitos aumentaram. Os conflitos aumentaram justamente pela questão do poder da dominação. Como o Bourdieu aponta, sempre que tem essas medidas de poder e dominação, vai existir a resistência à desobediência. E com a pandemia, a necessidade de redução de danos, de redução de mortes, redução do contágio, foi imposto ao jovem essa questão do isolamento social. Então, os bares, os restaurantes foram fechados, toda a diversão. É uma fase de reivindicação do prazer. E aí eles foram lá e pegaram toda a diversão do jovem. Restaurante, cinema, shopping, fechou. Não tem mais. Não só fechou tudo, você também agora é obrigado a ficar em casa. E quando você sair, você é obrigado a usar máscara, você é obrigado a usar o álcool em gel. Então isso gerou em si muitos conflitos. Gera conflitos também com os familiares por conta do excesso de contato. Esse excesso de contato com o núcleo familiar, ele acaba gerando muito conflito pela ausência de privacidade que o jovem acaba tendo. Ele tá ali buscando a independência dele, mas ele é muito limitado, ele tem uma falta de privacidade muito grande. E não só isso, a pandemia ela impactou muito economicamente nas famílias. Então essa insegurança, esse problema financeiro da família, ele trouxe também muita insegurança emocional para os jovens. Já os médicos e os psicólogos, eles apontam a juventude como um difícil período de amadurecimento psicológico que vai conduzir o jovem para a fase adulta. E eles apontam ainda que, nesse período da juventude, é o período onde tem aquela necessidade pela busca, pela construção da identidade do ser humano. E é como Cláudio Dubar aponta pra gente, o sociólogo francês. A identidade ela é vista como algo mais precioso que o ser humano tem, é aquela coisa mais preciosa que o ser humano tem. E a falta da identidade ela é muito atribuída à alienação, ao sofrimento, à angústia, e muitas vezes, de acordo com ele, até à morte. E aí que a gente fala, tá, a juventude, então, é a busca pela identidade e tal, ela é muito importante, essa busca pela identidade é muito importante para o amadurecimento psicológico, mas como que é feita como que é criado essa identidade? E é como Desmartes, Lúcia Desmartes conta pra gente. Essa criação da identidade, ela é justamente feita pela socialização. E aí que a gente coloca, a gente fica muito preocupado em relação à pandemia e o jovem. Se o jovem, esse amadurecimento ele é feito pela busca da identidade, e essa busca da identidade, essa criação da identidade, ela é justamente feita a partir da socialização, e o período em que a gente está vivendo não permite essa socialização, não permite esse contato entre os jovens, esse contato com o jovem com o mundo em si, como que eles vão amadurecer? Como que vai ficar? E como a Lúcia aponta, essa transmissão de valores de uma geração para outra se dá através da socialização, essa criação da identidade. E essa formação da identidade ela é importante para o amadurecimento psicológico. A identidade ela não só é importante por conta da personalidade, dos gostos que ele vai ter, mas também para a criação de projetos existenciais. Então é a partir dessa identidade, da formação dessa identidade, que ele vai ter o amadurecimento de saber o que ele quer para a vida. Então a falta disso, a falta da construção da identidade do jovem, ele também acarreta na economia da sociedade, porque o jovem não vai querer ele não vai saber o que ele quer fazer na vida dele, ele não vai ter projetos para o futuro, então vai ter muito isso acarreta muito num prolongamento da massa da juventude. E isso é o que contribuiu bastante na contemporaneidade para essa noção da juventude ter se modificado. Antigamente era visto como uma questão etária e hoje é mais visto como uma noção socialmente construída. Por quê? Justamente porque essa juventude, essa etapa da juventude, ela acabou se prolongando muito. E esse prolongamento, ele também se dá em uma questão da escolaridade. Então, o jovem, ele acaba tendo uma dificuldade com a contemporaneidade, tudo mais, todos os aspectos. Ele acaba tendo uma dificuldade maior, uma desmotivação maior na escolaridade. E à medida que ele passa mais anos ali na escola, mais anos ali tentando, socializando ali na escola, ele acaba tardiando essa transição para a vida adulta. E esse prolongamento da faixa etária dos jovens, justamente pelo prolongamento escolar, preocupa muito a gente nessa pandemia, já que teve uma mudança muito brusca no sistema de educação do Brasil. Até que os jovens que estudavam em escolas particulares não sofreram tanto. Mas os jovens de escola pública teve um agravo muito grande, porque de um ensino físico, de um ensino ali presencial, eles foram para um ensino remoto, onde os professores não estavam capacitados, não estavam preparados, os jovens também não tinham estruturas para estar ali estudando à distância, estudando pela internet, pelos meios de comunicação. Então, acaba que muitos desistiram, teve uma evasão escolar muito grande. A dificuldade também de acompanhar se deu muito pela questão da pressão também, porque você tá ali em casa, tem um conflito com os pais, tudo mais, toda aquela questão, aquela noção de você, tô preso em casa, tô perdendo tempo. Então, isso gerou muito impacto na saúde mental do jovem, então ele acabou não tendo foco, não tendo a motivação necessária em si para continuar os estudos. Então, isso gerou uma evasão escolar muito grande, e isso, a longo prazo, vai gerar um prolongamento dessa juventude ainda maior. Eu vou falar um pouco sobre os transtornos mentais que uma má saúde mental causa. Transtornos mentais como a depressão, ansiedade, crise do pânico, demência podem afetar qualquer pessoa em qualquer parte da sua vida. Na realidade, elas podem causar muito mais dor e sofrimento do que qualquer outro problema de saúde.
Esses transtornos, em geral, são resultado da soma de muitos fatores, e com a chegada da pandemia do novo coronavírus, todos nós ficamos muito mais expostos a esses fatores, principalmente os jovens, que estão em fase de criação de personalidade e desenvolvimento. Os principais estudos percebidos que impactam diretamente na saúde mental são: em primeiro lugar, temos o sedentarismo. O percentual de jovens que não fazem 60 minutos de atividade física em nenhum dia da semana foi para 43,4%. Antes da pandemia, o índice era de 20,9%. Vício digital. O tempo de uso de equipamentos eletrônicos como computador, tablet e celular aumentou entre os adolescentes de 16 e 17 anos. 77% afirmaram ficar em frente a esses aparelhos mais de 4 horas por dia, sem contar o período em que eventualmente estão tendo aula online. Problemas relacionados ao aprendizado online. Muitos jovens têm dificuldade de se concentrar na aula à distância e também queixam de pouca interação com os professores, o que consequentemente dificulta a absorção do conteúdo. Uma pesquisa recente feita pela agência Einstein concluiu que os sintomas de ansiedade e depressão entre crianças e adolescentes dobraram após o início da pandemia do coronavírus. O trabalho reuniu dados de 80.879 jovens com 18 anos de diversos países. Antes da pandemia, sintomas depressivos eram comuns a 12,9% desse grupo. Já durante a crise do coronavírus, essa taxa subiu para 25,2%. Já os níveis de ansiedade aumentaram de 11,6% para 20,5%. O índice tendia a ser maior conforme o avanço da pandemia. Em primeiro lugar, temos o excesso de sono e a insônia. Esse é um problema relacionado a diversos transtornos mentais, então é muito importante ficar atento. Em segundo lugar, temos a ansiedade. É normal se sentir ansioso antes de eventos importantes, mas quando essas preocupações se tornam excessivas e começam a atrapalhar o modo de viver, é sinal de que já passou dos limites do considerado saudável. Em terceiro lugar, temos as alterações de humor. É completamente normal reagir a acontecimentos da vida, sejam eles bons ou ruins. Afinal, nem tudo é perfeito e existem sim momentos de alegria e tristeza. No entanto, se você percebe uma falta de equilíbrio no humor, isso pode indicar algum problema. Quarto lugar, temos o afastamento das pessoas. Passar o dia trancado no quarto, não querer sair de casa para ver amigos e parentes e não receber visitas são alguns dos sinais. Em quinto lugar, temos o esquecimento frequente. O esquecimento pode ter causas neurológicas, mas também pode ser decorrente de uma dificuldade de se concentrar e de tomar decisões. Alguns dos transtornos mentais atrapalham os processos cognitivos, fazendo com que a pessoa se esqueça com mais facilidade. Caso você ou algum conhecido aparente alguns desses sinais de transtornos mentais, procure ajuda médica para realizar um diagnóstico. Os sintomas podem não significar nada demais, como também pode ser um importante indicativo de que algo não vai bem. Transtornos mentais como ansiedade, depressão, distúrbios alimentares, dependência química, demência e esquizofrenia podem ser problemas desenvolvidos pelo intenso esgotamento mental. Como dito anteriormente, elas podem causar mais sofrimento e incapacidade que diversos outros problemas de saúde. Então, se você tem algum desses sintomas, procure tratamento. Agora a gente vai falar sobre fatores socioculturais que afetam a saúde mental. Eles são fatores de ordem social e cultural que afetam de alguma forma, influenciam e moldam o comportamento dos indivíduos e estão relacionados com o ambiente em que as pessoas vivem, as relações que elas estabelecem e os costumes que elas vão adquirindo. Esses fatores, eles causam um grande impacto quando se trata de manter a nossa saúde mental, especialmente em adolescentes. Isso acontece porque essa é a primeira fase das nossas vidas e onde estamos conhecendo mais sobre nós e o mundo que vivemos. São feitos alguns questionamentos também, né, dúvidas, a gente cria opinião e tem um desenvolvimento, uma cobrança, né, por desenvolvimento profissional, acadêmico e uma maior maturidade. Pode até mesmo ter alguns conflitos amorosos também. Além disso, tem muitas famílias com uma relação bem tóxica dentro de casa e não tem um suporte necessário para a formação de um indivíduo saudável. E ali a gente tem alguns dos principais e mais comuns fatores socioculturais que afetam a saúde mental dos indivíduos. São eles o desemprego, os conflitos familiares, uma exposição ao estresse também, o envolvimento precoce com drogas e álcool. A gente tem uma pressão para se integrar em alguns grupos ou comportamentos. E, assim, tem problemas de relacionamento com os pais, colegas.
tem pouco acesso ou disponibilidade de recursos como a tecnologia, assim, ou às vezes a pessoa tem muito acesso a isso e acaba ficando ligado muito com a tecnologia. Tem pessoas que são vítimas de bullying, são expostas à violência ou os pais agressivos. E tem a influência da mídia também, que é aquela pessoa que ela fica olhando os padrões da mídia, vai absorvendo ali tudo que é falado, mesmo que não seja assim tão verdade. E tem as condições socioeconômicas também, que é a condição de vida da pessoa, o quanto ela ganha ali, tem disponível para viver. Aí tem alguns adolescentes e jovens que eles vivem em alguns ambientes mais frágeis, que acaba tornando eles mais vulneráveis para esses desenvolvimentos de transtornos mentais. São algumas doenças crônicas, o transtorno do espectro autista, deficiência intelectual, a gravidez indesejada e o envolvimento em casamentos prematuros ou forçados são alguns fatores de risco também, que elas podem desenvolver essas doenças. Mas por que o vício digital é um problema tão comum e por que ele tem crescido em número assim durante a pandemia, o número de casos? Porque devido à crise assim causada pela Covid-19, fez necessário que tivesse um confinamento ali, que as pessoas ficassem em casa. Então, o máximo possível de atividades tinha que ser em casa. Então, isso incluía ali estudos, o trabalho, até o lazer. Ali, a maioria das vezes, isso pode ser uma coisa extremamente massiva. Você tá todo dia ali, por quase 2 anos, ficando no ambiente digital. E eles precisam ficar em casa com a família, sem contato com os amigos, ou até sem lugar diferente, assim. Causando, assim, muito estresse, ansiedade, conflitos e aumento da pressão por produtividade. Então, em meio a esses problemas, o virtual se tornou meio que um refúgio para os jovens, porque ele te dá a possibilidade de ter várias interações sociais, poder se distrair com outras coisas, várias atividades. E, além disso, ele pode ser controlado por nós. Pode ter um anonimato ali, você pode se esconder, você pode se expor também, e sair ou entrar de um certo espaço ou situação com facilidade. Por exemplo, é só desligar o celular e pronto, se você quiser sair de um lugar, ou parar de ver aquilo. Então, tem uma sensação de que a gente está confortável e está tudo sob o nosso controle enquanto a gente está aqui, sem nenhuma consequência pelo modo virtual. Então, de acordo com a pesquisa via formulário que a gente fez pelo grupo, a maioria das respostas foram feitas por adolescentes de 17 anos e durante a pandemia, eles notaram que aumentou o vício no meio digital, assim como a pressão que eles sofrem por serem produtivos. Aí eles não se sentem mais assim capacitados mentalmente ou fisicamente para desempenhar suas atividades normais, que nem eles faziam antes. Vamos ver aqui os gráficos. Se de 120 jovens, quase metade deles tem a consciência de que as redes sociais, com seus padrões de vida e estéticas perfeitos, influenciam sobre o que traz felicidade, como podemos melhorar a saúde mental desses jovens se nem eles mesmos têm tanta autonomia e convicção para saberem o que lhes traz felicidade sem influências irreais? A terapia pode ser uma ajuda, pois com mais autoconhecimento eles podem entender como lidar com as suas dúvidas, traumas ou frustrações também, sem ser muito negativo sobre isso. Como a gente pode ver, a maior parte dos jovens eles consideram que a pressão da sociedade por produtividade no período da pandemia foi mais do que uma pressão considerada moderada ou adequada. 86, que no caso é 71,7% dos jovens, responderam que tentariam fazer um detox digital, pois assumem que precisam. E 73,4% dos jovens assumem que no período da pandemia o seu tempo em frente das telas aumentou e bastante. Isso mostra que é muito necessário voltar a atenção para como estamos gastando nosso tempo, porque essa reflexão, se ela não acontecer, a gente pode ter uma nova geração que é cheia de transtornos mentais. Como explicado anteriormente, já sabemos o que é a saúde mental e que existem fatores que a agravam e a pioram. Alguns desses fatores dependem de nós e outros não. São os fatores socioculturais. Vamos ver quais hábitos contribuem para a melhora e a piora da saúde mental? 1. Reprimir emoções e sentimentos. Reprimir emoções por muito tempo deixa as pessoas estressadas. Elevados níveis de estresse atrapalham o funcionamento regular do corpo, causando um conjunto de sintomas desagradáveis, como irritabilidade e insônia. 2. Trabalho em excesso. A pessoa que trabalha demais pode subir na carreira e encontrar oportunidades com maior frequência, mas ela logo precisará dar uma pausa em sua vida profissional devido ao esgotamento ocupacional. 3. Não dormir o suficiente. Adultos e jovens devem dormir aproximadamente 6 a 8 horas por noite.
Quando esse limite extrapola, ficamos letárgicos e estimulamos a produção do cortisol em horários inapropriados. 4. Excesso de redes sociais. As ferramentas da internet causam prejuízo aos relacionamentos interpessoais, menor desempenho profissional ou acadêmico, ansiedade generalizada e depressão. 5. Procrastinação. Procrastinar gera uma porta para a ansiedade e outras doenças. O ato de deixar as coisas para depois é uma pegadinha do nosso cérebro, que causa um conforto momentâneo, mas que depois volta com um efeito rebote e com ainda mais frustração. 6. Não se colocar como prioridade. Priorizar-se não é ser egoísta, muito pelo contrário. É um gesto de amor próprio e também para com as pessoas que estão à sua volta. Coloque-se em primeiro lugar na medida do possível, mas sempre se lembrando da empatia. 7. Não ter um momento ou atividade para aliviar a tensão. É normal acumular problemas e tensões no dia a dia, seja no trabalho, na escola ou até mesmo em casa. Mas é muito importante que você pratique alguma atividade, pois acumular estresse gera os mesmos problemas que acumular sentimentos e emoções negativas. Entre outros hábitos que prejudicam a saúde mental, podemos citar má alimentação, sedentarismo, consumir informações em excesso, aceitar tudo que lhe é imposto e não dar sua opinião. Exemplos de hábitos que beneficiam a sua saúde mental. 1. Praticar atividades físicas. A prática de exercícios físicos libera hormônios no cérebro que fazem você se sentir bem. O exercício regular melhora a sua memória, aguça suas capacidades de pensamento, melhora o foco e a concentração. 2. Pratique yoga ou meditação. A meditação e o yoga podem ser ferramentas muito úteis para organizar sua mente, se conectar no seu corpo e reduzir o estresse. 3. Não faça múltiplas coisas ao mesmo tempo. Isso gera tensão, acumula estresse, sobrecarrega seu cérebro e esgota suas reservas de energia. 4. Fique offline por um tempo. A quantidade de informações que recebemos nas redes sociais é enorme, e isso acontece em muito pouco tempo, sobrecarregando seus pensamentos. Tente todos os dias se ausentar um pouco e fazer alguma atividade que seja prazerosa.